Bom, uma outra forma de você polarizar, talvez não tão popular quanto a anterior, que é do divisor de tensão, é a chamada polarização de realimentação do coletor. Antes de falar isso, eu quero ressaltar um negócio para vocês, que é o seguinte. Qual que é o seu desejo quando você polariza um circuito? É fazer a polarização, ou seja, a sua corrente de coletor, o VCE, essa coisa toda, independente de beta. O que significa isso aqui? Isso aqui é muito mais sutil do que aparentemente pode parecer. Significa o seguinte: você fez um sistema, uma placa, né, um circuitinho lá, pode ser complexo, pode ser simples, não importa, pode ser uma fonte de tensão, pode ser um amplificador, um gerador de efeitos, um condicionador de sinais, um filtro, o que quer que seja. O que você quer é o seguinte: pifou um transistor, você tira o transistor original e coloca um outro e o seu circuito continua funcionando da mesma forma. Você vai dizer, por exemplo, um transistor aí, BC548, o transistor mais simples que existe aí. O transistor BC548 eu vou comprar na loja, compro o mesmo transistor e eu coloco ali. Por que tem essa preocupação? Na realidade, o BC548, quando você compra na loja, por ser tão baratinho e ser produzido em massa em diferentes lugares do mundo, você dificilmente vai ter o mesmo beta para dois circuitos. Você vai pegar na loja dois circuitos, o vendedor vai te dar um do lado do outro, você vai medir o beta, um vai ter 100 e o outro vai ter 150. É exatamente isso, são variações muito grandes no beta. E o beta é um dos parâmetros, existem outros parâmetros no transistor. Ou seja, o seu desempenho do seu circuito não pode depender das características do transistor. Nós vamos chegar depois, posteriormente, você vai ver o conceito de realimentação que aparece aqui, de feedback, e você vai perceber o seguinte, que você quer, inclusive, não somente fazer a troca de um BC548 por outro, mas você gostaria de poder trocar um BC548 por dois N22 que são transistores diferentes, mas que funcionassem da mesma forma. Entendeu? Então que o seu circuito funcione da mesma forma, mesmo usando circuitos diferentes, mesmo usando componentes diferentes. Então, vamos pegar aqui esse circuito aqui, que foi o primeiro que nós vimos, ó, o circuito mais simples de polarização é esse aqui. Você poderia dizer, pô, se ele é simples, por que a gente não usa sempre? Pelo seguinte, a corrente de base aqui, né, aqui eu tenho 0,7, vai ser o que? VCC menos 0,7 sobre RB, e a nossa corrente de coletor que passa aqui vai ser beta IB. Não pode ser mais fácil. Agora, esse outro exemplo que nós tivemos aqui, ó, que nós acabamos de ver, que é a polarização por divisor de tensão, o que acontece? O VB, se a gente fizer aquela regrinha que essa corrente aqui é bem maior, 10 vezes que essa, a gente pode escrever o nosso VB como R2 VCC R1 mais R2. Se a gente for fazer análise aproximada, aqui vai aparecer VB, que a gente recém calculou, eu desconto 0,7 e eu tenho a minha tensão VE. Consequentemente, o nosso IE, que é aproximadamente igual ao IC, vai ser o quê? O nosso VB menos 0,7 sobre esse resistorzinho que está no emissor, né, que nós colocamos ele, a gente falou, fomos levados a colocar esse resistor para que ele ficasse mais estável. Ou seja, o nosso IC, se eu juntar tudo, eu faço questão de colocar aqui para que você veja, vai ficar R2, R1 mais R2 vezes VCC menos 0,7, tudo isso sobre RE. Agora, olha só essas duas expressões aqui. Essa em vermelho e essa em azul aqui. Essa em vermelho aparece o beta. Então, se você pegar um transistor que tem o beta igual a 100 e o outro que tem beta 50, esse circuito aqui vai ser sensível ao beta. Em outras palavras, né, a derivada de IC contra a derivada de beta em relação a beta vai ser um valor alto. Agora, esse circuito aqui, ressalvadas as simplificações que nós fizemos, não aparece beta aqui. Ou seja, tanto faz eu ter um beta de 100, um beta de 150, ou um beta de 70, a corrente de coletor não vai ser
afetada por isso. Quem é que está fazendo essa mágica aqui? Quem está fazendo essa mágica é esse resistor de emissor que faz o papel de realimentação. O que é realimentação? Alguma coisa que pega um pedaço da saída e joga na entrada. Vocês vão ver isso depois, mas esse circuito aqui, né, depois com mais detalhes, esse componente resistor, esse RE aqui está fazendo isso. Então essa que é a ideia. O circuito, então, de polarização com a realimentação de coletor, que ele também faz um efeito parecido, ele tem mais ou menos esse formato aqui. Você tem aqui a sua entrada, você tem aqui um resistor, você tem aqui outro resistor, aqui o RC. Esse aqui nós chamamos RF, em vez de RB, porque ele é F de feedback. E aqui nós temos o RE. Então, eu quero só chamar a atenção. Tudo que você fez foi mover. Esse fiozinho estava aqui em cima antes e a gente colocou aqui para baixo. Então, né, colocando as correntes nesse circuito, né, você tiraria a saída, por exemplo, aqui. Tiraria a saída, por exemplo, aqui. Colocando as correntes, o que aconteceria? Aqui nós teríamos a corrente de base. Aqui nós teríamos a corrente IC' e aqui IC. Você percebe que IC' não é a mesma coisa que IC. O que é IC? IC é a corrente que circula no coletor. O coletor está aqui, não está aqui em cima. Então, as duas correntes são em tese diferentes e aqui você teria o seu IE. Como é que a gente resolve esse circuito? Se eu for fazer a malha, aqui, ó, aqui eu tenho RC, aqui eu tenho VCC, aqui eu tenho RF, aí eu tenho aqui esse pedacinho do transistor e aqui eu tenho a RE. Naturalmente aqui eu tenho 0,7. Eu posso fazer a lei das malhas, o KVL. O que eu vou ter aqui? VCC menos VBE vai ser igual a RC. Aqui passa IC', aqui passa IF, ou melhor, IB, e aqui passa IE. Então, juntando tudo, RC IC' mais RF IB mais RE IE. Fiz as malhas aqui, ó. As correntes estão todas nesse sentido, consequentemente, né, os sinaizinhos todos se somam. Bom, um monte de corrente aqui que você não conhece, mas aí a gente faz as nossas simplificações. Como eu falei, se você quer um negócio mais preciso, você vai acabar indo para o Multisim, para o Proteus, e você vai resolver usando o Spice. Então, as simplificações são as seguintes. O IC' você considera aproximadamente igual ao IC e você considera aproximadamente igual ao IE. Por que isso? Porque o IB é pequeno. A corrente que circula na base é tão pequena que você considera esses caras todos iguais. Com essas considerações, você acaba achando que o IB, né, todos esses são iguais a beta e B, que o IB vai ser o quê? VCC menos VBE, que é 0,7, e aqui embaixo vai aparecer RF mais o beta, que multiplica RC mais RE. Qual que é a diferença? Antes não tinha esse RC quando esse fio estava ligado aqui em cima. A diferença é que apareceu o RC aqui. Então vamos fazer um exemplo. Então esse circuito aqui, você está vendo, esse fio foi ligado, em vez de ser ligado aqui no 10, foi ligado aqui no coletor. Isso tem severas consequências do ponto de vista de AC. Já vamos ressaltar, tem severas consequências. Isso aqui introduz uma realimentação forte no sinal, ou seja, ele está pegando um pedaço da saída e jogando na entrada. Isso aqui tem graves consequências, consequências que podem ser boas, que podem ser ruins, dependendo do jeito que você olha, mas por nossos efeitos aqui nós estamos, por enquanto, apenas preocupados com a parte de DC. Então, o que nós desejamos aqui? Achar VC quiescente e IC quiescente. O nosso beta desse circuito, o transistor tem o beta igual a 90. Então, fazendo a malha, como nós falamos antes, você vai ter um negócio assim. Aqui tem o seu 0,7, aqui tem 1K2, 4K7, tudo tem 10.
aqui tem 0,7 volts, e aqui eu tenho um resistor de valor alto 250K. Então vai ser o que? VCC menos 0,7 vai ser o que? IC, RC mais RE, esse aqui é o RE, esse aqui é o RC e esse aqui é o RF, mais IC sobre beta, que é o nosso IB, né? Nosso IB, vezes o nosso RF. Se eu quiser escrever como, né, a gente está fazendo regularmente, em vez de IB, esse aqui vai ser IB beta, RC mais RE, e a gente coloca aqui IB vezes RF. Substituindo os valores, nós vamos ter que IB, né, passando para o outro lado, vai ser VCE menos VBE, e aqui vai ter RF mais beta, RC mais RE, equação que nós recém achamos. Isso vai dar 10 menos 0,7, 10 menos 0,7, RF é 250, mais 90, que é o nosso beta, 1.2 mais 4.7, nós vamos achar uma corrente de base de 11.91 microampere, um valor bem baixinho, né? Como é costume no nosso circuito aí com transistor. Daí a gente acha o IC quiescente, é simplesmente o beta vezes o IB quiescente, né? Posso colocar aqui, eu posso não colocar, que vai dar 90 vezes 11.91, e isso vai dar 1,07 mA. Um valor bem baixo, isso não é comum, isso não é muito comum, um valor tão baixinho assim. Quanto que vai ser o nosso VCE quiescente? Eu vou fazer aqui em cima, o nosso VCE quiescente vai ser um negócio assim. O VCE está aqui, na boquinha do transistor, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1K2 e aqui eu tenho 4K7. Então, tudo daqui até aqui eu tenho 10, descontos, aliás, o 0,7 aparece aqui, mas não importa, né? Não importa. Então, e aí eu considero a corrente que passa nesse ramo aqui, eu desprezo a diferença do emissor para o coletor, eu chamo tudo isso de IC. Ou seja, né, o VCE quiescente vai ser 10 menos a corrente IC, e essas duas quedinhas aqui, ó, que eu tenho nesses dois resistores, a corrente passa de baixo para cima, logo eu tenho mais e menos, vai ser IC, RC mais RE, e isto vai dar, quanto que vai dar? 10 menos 1.07, 4,7 mais 1,2, isso vai dar um valor de 3,69 volts. Então, esses são os valores quiescentes do nosso circuito. Vale a pena sempre fazer o load line, né? O load line, então, como é que ficaria? A reta de carga do nosso circuito, VCC, RC, RF e RE, mesma coisa de antes. Como é que fica? Aqui é VCE em volts, aqui é IC em miliampere. Então vamos lá, isso aqui é quando o meu circuito está com VCE, mas com corrente nula, ou seja, ele está em aberto, a região de corte. Na região de corte, o coletor e o emissor estão abertos. Naturalmente, esse VCE aqui de corte, vamos chamar assim, VCE de corte, vai ser o próprio VCC. Então aqui eu vou ter quanto? O nosso valor aqui vai ser 10 volts. Então o ponto de corte está em 10 volts. E aqui vai ser o ponto de saturação, ou seja, onde o nosso coletor e emissor está em curto. Coletor e emissor estão em curto. Aqui é o RE, aqui é o VCC e aqui é o RC. A corrente IC de saturação vai ser quanto? VCC, RC mais RE, e isso vai dar no nosso caso 10, 4,7 mais 1,2, isso vai dar quanto? 1,69 miliamperes. Então aqui nós temos 1,69. A reta de carga, onde o nosso sinal trafega, vai estar aqui.
E onde que está o nosso ponto quiescente? O nosso ponto quiescente está em 1,07 mili, ou seja, está aqui mais alto, 1,07, e está na tensão VCE de 3,69. Bom, eu acho que ficou claro aqui. O nosso ponto quieto, ou seja, sem sinal AC, é esse ponto azul. Você percebe agora, com um pouco de malícia, você vai perceber que o nosso circuito não está muito bem polarizado. Por quê? Porque 10 está aqui, eu gostaria de estar no 5, mas ele está em 3,69. Adiantando um pouquinho o negócio, você vai perguntar qual que é o problema. O problema aqui é o seguinte: quando você colocar um sinal AC aqui, você vai estar muito próximo de encostar na região de saturação. Qual que é o problema disso? Já avançando, se você aumentar muito o seu sinal de entrada, você vai chegar e vai bater nesse coisa aqui, como se você batesse no teto. Você vai bater no teto e você não vai conseguir com que o seu sinal de saída excursione e vai perder o chapeuzinho aqui da sua senoide, né? Estou dizendo senoide, mas pode ser qualquer onda, você vai perder isso. Isso significa distorção, que ninguém quer. Então, por isso que o ideal é que o sinal quiescente, ou seja, o sinal esse sinalzinho aqui que fica aqui, onde você está sem sinal de excitação, ele fique bem no meio, certo? Essa que é a realidade.